Pai, em nome de Jesus, nos ajuda cada vez mais, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Faz seu querer nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde, igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, glorificando e adorando aquele que te trouxe nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabendo nós que não foi só a nossa vontade que nos trouxe aqui, foi a vontade do Espírito Santo. A verdade é que quando a vontade dele habita em nossos corações, não temos outro caminho a não ser seguir a vontade dele, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. O livro do início, Gênesis, escrito por Moisés, no seu capítulo 19, vamos ler a partir do verso 24. Enquanto o nosso irmão, o querido irmão Diácono Luiz, louvava ao Senhor, é tempo de voltar. O nosso Senhor, Ele está sempre nos chamando. Mas de repente você diz: mas presbítero, eu já louvo, eu já prego, eu evangelizo. Mas nosso Deus, Ele tem prazer de todos os momentos de estar conosco. E para isso, Ele falou que quando ia para a casa do seu Pai, Ele deixaria o Espírito Consolador. Amém? Todos encontraram Gênesis capítulo 19, verso 24. O título é A Destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã e de madrugada e foi para aquele lugar de onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Amém? A verdade é que essa história de Sodoma e Gomorra não começa aqui no seu capítulo 19, no verso 24. Essa história ela começa lá atrás, Abraão com seu sobrinho Ló, no qual Abraão ele adota Ló como filho para peregrinar pela terra qual Deus tinha chamado. E sabemos nós que no meio do caminho, ali os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a discutir por causa de terra, por causa de bens material que eles tinham ali. E o texto vai nos dizer que então Abraão, um homem de fé, um homem pacífico, um homem amoroso, um homem no qual sabia entender e ouvir a voz de Deus, ele falou para o seu sobrinho: olha Ló, eu amo você como meu filho, eu amo você, aleluia, como Cristo ama a igreja, mas não dá mais para nós continuar juntos, porque eu vejo que os seus pastores, os meus pastores, começam a discutir por causa de rebanho, por causa de pedaço de terra. Então Abraão falou: se você for pela esquerda, eu vou pela direita, se você for pela direita, eu vou pela esquerda. Então Abraão, talvez o texto não diz, mas ele fica talvez uma fração de segundo em silêncio. E Abraão olha, ou melhor, e olha para Abraão e fala: tio, então eu vou para aquelas terras, uma terra de paz, uma terra maravilhosa, uma terra no qual de olhar se enchia os teus olhos. Então Abraão permitiu que Ló fosse. Só que Ló, ele não imaginava talvez que aquela terra que ele estaria indo seria uma terra de destruição, uma terra de prostituição, uma terra de pecado, uma terra no qual eles não temiam Deus, eles não faziam caso algum um ou do outro, mas Deus permite então que Ló vai morar naquele lugar. E é interessante que Ló, ele vai nos ensinar, e vamos aprender com o nosso irmão Ló,
daquilo que devemos fazer e não fazer diante da face do Senhor. O texto vai nos dizer que quando os anjos chegam, primeiramente, lá no seu capítulo 18 de Gênesis, os anjos chegam até a casa de Abraão. O texto vai dizer que chega 3 varões, e daqueles 2 varões, alguns vão dizer que era o próprio Deus, ali falando com Abraão. E esses 2 anjos então seguem o seu caminho, o seu percurso, para onde Ló está residindo, onde se encontra a cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade que era totalmente tomada pela idolatria, pela prostituição, no qual Deus já tinha desagradado dessa cidade. A verdade é que havia outra cidade em volta. Como a Bíblia diz que aqui são 2 cidades, Sodoma e Gomorra, 2 cidades perdidas, onde Deus já tinha abandonado esse povo. Mas nesse discurso de Abraão com Deus, e Deus fala para Abraão: eu vou destruir aquelas 2 cidades. E Abraão então ele começa a questionar, ele começa na verdade a conversar com o Senhor, porque Abraão ele entende que lá naquela cidade há um ente querido dele, há um parente dele, há um filho dele. Então naquele momento o texto diz que Abraão ele se torna um intercessor da vida de Ló. E às vezes nós desprezamos um intercessor na minha sua vida. Eu quero dizer para você: não despreza quem ora pela sua vida, não despreza o intercessor, aquele que intercede pela sua vida, porque às vezes nós não temos força nem mesmo de clamar, nem mesmo de chorar, mas somos escolhidos por Deus, intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Quantos que nós não nos conhecemos e tem apresentado a minha e a sua vida? Mas o texto vai dizer que então Abraão ele começa a dialogar com o Senhor e fala: Deus, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir? E Deus fala: não, por algum deles eu deixarei viver. Só que Abraão ele tinha intimidade com Deus. Abraão ele era chamado de amigo por Deus. Então nós aprendemos aqui também que não adianta ser só servo, não adianta só servir, precisamos ser amigo de Deus. E agora só quero dizer que Lázaro, ele não pregava, ele não louvava, mas o nosso Senhor Jesus o chamava de amigo. Mais importante que talvez de pregar e louvar é ser chamado de amigo de Deus. Por que amigo? Porque no momento da sua e da minha aflição, o nosso amigo vai estar presente. Que amigo é esse? O nosso Senhor Jesus Cristo. E ali então Abraão ele começa a conversar com Deus, num papo de amigo, num papo ali de quem tinha intimidade com Deus. E ele fala: Senhor, mas e se houver 40 ali? E Deus responde a Abraão: se houver 40 eu também não vou destruir aquela cidade por amor deles. Só que Abraão ele é persistente, ele começa então a conversar com Deus e fala: Senhor, mas e se houver 30? Observe o texto que vai diminuindo, a conta vai caindo. E Deus fala a Abraão: se houver 30, eu também não vou destruir a cidade. E quem sabe Abraão vai perdendo as esperanças. Ele começou com 50, sim ou não, igreja? E agora está nos 30. E Deus falou: não, Abraão, se houver 30 eu também não vou destruir. Só que Abraão, não tem 50, não tem 40, não tem 30. Então vou fazer mais um questionamento, mais uma pergunta para Deus. Ele fala: Senhor, e se houver 20 naquela cidade, o Senhor também não vai destruir? Ele fala: Abraão, se houver 20 justos naquela cidade, eu também não vou destruir. Só que a conta de Abraão está batendo com a conta de Deus. E ali Abraão ele faz uma nova pergunta para o Senhor. Ele fala: Senhor, e se houver 10 justos naquela cidade, o Senhor não vai destruir também? Ele fala: Abraão, se houver 10 justos naquela cidade, eu também não vou destruir. Só que aquela cidade era tomada de tanto pecado, de tanta idolatria, que não tinha 10 justos naquela cidade. Então, pela intercessão de Abraão, pela oração, Deus o permite que os 2 anjos entrem até aquela cidade para resgatar Ló e a sua família. O texto vai nos dizer que quando
Os anjos chegam até a casa de Ló. Ló se alegra, prostra o seu rosto no chão em adoração e convida os anjos a entrar. Aqueles dois varões que estavam ali, e ele convida os anjos a cear com ele. Olha que interessante isso. Os anjos, eles não cansam, eles não precisam caminhar como nós caminhamos, mas eles fizeram questão de entrar na casa de um servo. Eles fizeram questão de entrar na casa de Ló, para resgatar Ló e sua família. E Ló se alegra, Ló abre a sua porta, Ló, ele oferece comida, ele oferece uma bacia de água para lavar os seus pés, as suas mãos. E aqui nós aprendemos uma coisa, que quando Jesus entra na minha e na sua casa, é necessário nós cear com ele, é necessário nós falar: Senhor, fica na minha casa, ó Pai, fica comigo. E às vezes Deus tem batido na minha e na sua porta, querendo entrar. Ei, eu quero entrar na sua casa hoje à noite, eu quero cear contigo. É só abrir a porta que ele entra. Ele é educado, ele é amoroso. E Ló, então, ele entende que aqueles homens são mensageiros de Deus para destruir aquela cidade. Glória a Deus, aleluia. E aí, logo quando recebe esses dois varões, os anjos chegam e falam assim: Ló, pega a sua família, e nós vamos destruir essa cidade. Por quê? Porque o povo já não adorava. Era um povo pagano, era um povo que não se importava com nada. Era só casamento, bebida, idolatria, todo tipo de pecado possível eles praticavam naquela cidade. E quando os anjos estão ali dialogando com Ló, fazendo aquele debate para reunir sua família e ir embora, de repente aquela multidão que está lá fora começa a bater em volta da casa na porta, querendo entrar. O texto vai nos dizer bem claro que aquele povo, desde o maior, olha como eles eram perversos, irmão. Do maior ao menor, do menor ao maior, todos eram perversos. Mulheres, homens, jovens. Eles queriam que Ló entregasse os dois varões, pastores, para cometer ato sexual com eles. Se você ler o texto, você vai entender que era dessa forma. E ali Ló fala assim: ei, não faça isso com eles, não faça nenhum mal para eles, porque se vocês quiserem, eu tenho duas filhas aqui, pura, virgem, pode fazer o que quiser dela. Mas eles falaram assim: não, nós queremos aqueles dois varões lá dentro. E o texto vai nos dizer então que aquelas pessoas que estavam ali dentro queriam entrar de qualquer jeito, à força, dentro da casa de Ló. Mas os anjos, com um sinal, os feriram os olhos daquelas pessoas que estavam ali fora. Jesus, não deixaram tocar em Ló, nem na sua família, nem tampouco neles. O texto vai nos dizer que quando o anjo fere os olhos dele, deixa eles cegos, eles ficam perdidos, eles não conseguem abrir a porta da casa para entrar. Sabe o que é isso? Que quando nós servimos Deus de todo o coração, o inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 ele volta. Se nós estivermos firmes, forte, confiante, temente na palavra do Senhor, nada pode nos atingir. Então, os anjos vão embora, pede para Ló sair daquela cidade. Só que os anjos dão um recado para Ló: Ló, tem mais algum parente seu aqui, um genro, filha? Quem mais mora aqui? Quem mais podemos levar dessa cidade? O texto vai dizer que Ló então vai atrás dos seus parentes, do seu genro. E Ló chega até seu genro e fala assim: ei, estive conversando aqui com os anjos, e é melhor nós ir embora, porque eles vão destruir essa cidade. O texto vai nos dizer que o genro de Ló fizeram pouco caso dele. Olha como eles eram pervertidos, como eram pessoas que estavam nem aí com a presença de Deus. Me faz me lembrar de um homem que outra hora Deus mandou ele obedecer e ele não obedeceu. Saul. E Samuel
Samuel ficou com dó, Samuel ficou triste. Deus falou: Samuel, eu rejeitei Samuel. Não há nada que você possa fazer, Samuel. Eu rejeitei. E observe que o genro de Ló também rejeitou ser resgatado pela presença de Deus. Quando nos dias de hoje nós pregamos, evangelizamos e falamos acerca do pecado, daquilo que o Senhor está vindo e o fim está muito próximo, e o mundo olha e fala: não, vocês estão loucos. Foi assim no tempo de Noé também. Falaram que Noé estava louco, doido, mas veio um grande dilúvio. Mas Noé pode contemplar a glória de Deus e poder falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continua firme e forte, ainda que alguém olha e desacredita, não vê Deus. Você fala assim: mas eu sinto a presença de Deus, eu necessito Ele na minha vida. Ele precisa estar comigo 24 por 48 horas. E para isso nós precisamos chamar o seu nome, adorar aí para Senhor. Eis-me aqui, ó Pai, como uma serva escolhida, como alguém, ó Deus, que adora o Senhor. Não importa a circunstância, mas eu adoro em espírito e em verdade. Aleluia. Só que Ló era um camarada, infelizmente, apegado ao seu passado. Ele foi para uma terra maravilhosa, uma terra boa, e o texto vai nos dizer que quando Ló fala para o seu genro que os anjos vão destruir a cidade, o seu genro zomba dele, e de repente Ló se encontra ali na sua casa, talvez na sala, fazendo as malas, tentando pegar alguma coisa de valor, tentando, sei lá, de repente, falando: isso aqui dá para carregar, isso aqui não dá. E conversando com as suas filhas. Só que Ló, apesar de ele saber que Deus vai destruir a cidade, e Ló está como? Sentado. Ló está sossegado. Pensa num camarada tranquilo, sabendo que aquela cidade vai ser destruída, e ele está lá o quê? De boa, tranquilo. Paulo vai dizer que não devemos ser vagarosos, com cuidado com as coisas de Deus. Temos que ser o quê? Fervorosos. Temos que agarrar as oportunidades que Deus tem colocado na minha e na sua vida, dar o melhor daquilo que Deus tem colocado para nós. O texto vai dizer então que Ló está ali tranquilo, sem pressa nenhuma. E os anjos do Senhor pegam na mão de Ló, das suas filhas e da tua esposa, e tira para fora da cidade. Irmão, tem coisas que Deus quer preste na minha e na sua vida. Eu não posso esperar a quinta da vitória para Deus falar comigo. Não, Deus tem que ter falado comigo ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu tenho que ser mais sábio naquilo que Deus tem para a minha vida. Se é para louvar, então eu vou ensinar 1, 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Se é para pregar, eu vou olhar para o Senhor 1, 2, 3, 4 vezes por dia. Eu tenho que ser fervoroso nas coisas de Deus. Porque quando era do mundo, mas era fervoroso também. Aí para Deus, está chovendo, pastor, já não. Aí você tem que adorar, aí você tem que servir, aí você tem que fazer, porque vai chegar um tempo que nós não vamos ter mais a palavra de Deus. Infelizmente o mundo está desacreditando que isso aqui vai acabar. Não, amanhã eu vou. E aí vai passar ano, amanhã eu vou, e fica onde? Prostrado. Fica como? Cabisbaixo. Porque as oportunidades que eu tenho hoje, talvez eu não terei amanhã. Se hoje você tem a oportunidade de glorificar, glorifica. Se você tem a oportunidade de falar: Senhor, eis-me aqui, fala: eis-me aqui. Hoje é a nossa oportunidade. Hoje é a quinta da vitória, mas para ser vitória na minha vida, eu preciso glorificar aquele que me trouxe, que é o nosso Senhor. E Ló, ele começa o quê?
questionar o Senhor. Olha o que o texto diz. Ele fala assim no verso 18: Eló diz: assim não, Senhor. Deus estava mandando ele para uma cidade chamada, olha só, chamada Zoar. Zoar significa em hebraico pequeno ou insignificante. Era uma das cidades na extremidade do sudeste do Mar Morto, agrupado por Sodoma e Gomorra, uma das 5 cidades destinadas por Deus à destruição, mas foi poupada pela súplica de Ló. Ou seja, Ló estava num lugar maravilhoso aos olhos dele, mas aos olhos de Deus era um lugar que não agradava ao coração de Deus. Aquilo que talvez para mim, para vós, seja lindo, maravilhoso, será que para Deus é? Devemos perguntar para o Senhor: Senhor, está certo isso aqui? Porque a gente pergunta para tanta gente, mas esquece de perguntar para aquele que é o nosso consumidor das nossas vidas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, será que isso aqui eu posso, isso aqui está certo, não está? Por que, igreja? Porque quando nós consultamos tudo da nossa vida para o Senhor, a chance de dar certo é grande. É verdade. Agora, quando eu tomo conclusões precipitadas, na força do meu braço, na força talvez da minha inteligência, talvez eu não consiga alcançar o êxito daquilo que Deus tem colocado para mim. Mas quando eu falo: Senhor, vai na frente, que eu estou indo atrás, aí eu começo a cantar o hino da vitória. Mas Ló ele questionou por quê? Porque ele falou: Senhor, talvez eu vou morrer ali. E Deus falou: Ó, eu estou cuidando de ti. Glória a Deus. Eu estou zelando pela sua vida. As coisas só acontecem na minha, na sua vida, se Deus permitir. Mas é Ele que tem sustentado, é Ele que tem guardado, é Ele que tem se trazido aqui, é Ele que tem dado graça, força e saúde. Aleluia. Quantos queriam poder glorificar o Senhor? No dia de hoje, como já foi dito, perdemos um ente querido. Então que você possa fazer da sua oportunidade uma única ou talvez a última. Dar o seu melhor, entregar aquilo que Deus colocou no teu coração. O que é, presbítero? É adoração genuína. Alguém que não tem que se vergonhar. Alguém que tem que falar: eu adoro o Senhor porque Ele é meu Deus, Ele é meu Redentor, é Ele que faz tudo, é Ele que tem me sustentado. Por quê? Porque nós fazemos tantos planos. Olha o que diz Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Glória a Deus. Fazemos tantos planos, mas se não for da vontade de Deus, não fazemos nada. O que nós aprendemos com Ló? Ló só foi para lá, sabe por quê? Por causa de uma escolha dele. Não foi Deus que montou Ló para lá, foi ele que escolheu ir para lá. Então, quando nós escolhemos algumas coisas das nossas vidas, já ela financeira, espiritual, conjugal, entenda que foi uma escolha minha, foi uma escolha sua. Só que quando dá errado, queremos procurar quem? Um culpado. Só que nós não consultamos a Deus. Se Ló tivesse consultado ao Senhor, se olhar para aquela cidade que eu devo ir, Deus teria respondido a ele, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Teria respondido. Mas ele escolheu ir para lá. Então devemos colocar nossa escolha primeiramente diante da face do Senhor. Senhor, o Senhor permitiu eu sair da minha casa. Quantas pessoas que eu não conheço, ou melhor, que eu conheço, que saiu das suas casas achando que ia um lugar melhor e ficou sem nada. Por quê? Porque não consultou a Deus. Quantos que não tinha talvez um carro e Deus falou: não vende. E o cara vende e agora está andando a pé. Por quê? Porque não consulta a Deus. E nós, como servos do Senhor, obreiros, intercessores, mulheres, homens de Deus, visitantes,
temos que consultar a Deus a tudo. Só que o povo só procura e consulta a Deus quando está no momento de tristeza. Não, vai fechar um negócio, Senhor, vai nesse negócio aí. Aí o Senhor, deixa eu ver esse negócio aí. Pode ir, meu filho, que eu sou contigo. Senhor, posso vender isso, vender aquilo? E Deus fala, não vende não, vai te fazer falta. Porque nós precisamos entender que a nossa vida, ela é dirigida por Deus. Irmão, por mais que eu seja esperto, que eu seja sábio, que eu seja um cara intelectual, nada disso resolve se não for Deus na minha vida. Vocês entendem isso? Não é o meu cargo social, não é o fato de eu ser ungido como presbítero, não é o fato de eu falar bonito ou errado ou certo, mas é o fato de Deus estar presente na minha vida. E quando Ele se faz presente na sua vida, você consegue ter uma tomada de decisão mais sábia, como Salomão. Quando aquelas duas mães, uma perdeu a criança e a outra que perdeu queria a criança, e ela falou não, e Salomão, vamos matar a criança. E aí aquela mãe falou assim, não precisa matar não, vai deixar para ela. Aí Salomão usou as duas mulheres para ter sabedoria de Deus, que aquela mãe verdadeira não queria que a criança morresse. Vocês entendem isso? Só que mesmo Salomão tendo sabedoria, a ciência de Deus, ele também pecou. Entende isso? Então é necessário nós estar sempre o quê? Nos passos com o caminho ao Senhor. Porque, como eu já disse, a escolha foi de Ló, não foi de Abraão. E aí quando Deus manda ele para uma cidade pequena, ele questiona. Então, nós precisamos entender que a decisão minha e sua tem que ser mediante da face de Deus. Pai, está aqui uma decisão assim, está aqui uma causa, está aqui a minha vida profissional, a minha vida financeira, a minha vida conjugal, está tudo nas tuas mãos. Precisamos confiar mais em Deus, igreja. Precisamos mais crer naquilo que Deus tem colocado no teu coração. Para quê? Para que depois nós não nos arrependemos. É interessante que quando a mulher de Ló, ela está saindo da cidade, qual foi o recado? Quem lembra? Para não olhar para... Vou perguntar de novo. Me ajuda a pregar. Qual foi o recado que Deus falou para Ló e para sua família e para a esposa dele? Não olhe para trás. E quantos aqui têm olhado para trás? Meu Deus. Hã? É a quinta da vitória, sim ou não? Sim. Mas por ser a quinta da vitória, Deus quer saber de mim e de vós. Até quando vamos ficar olhando para trás? Porque quando nós olhamos para trás, irmãos, igreja, você fala, Senhor, o Senhor me chamou como pastor, mas eu não quero. Não quero não. A prova, a luta está grande. Senhor, o Senhor me chamou como levita, mas eu não quero, porque não dá, todo mundo me julga, minha família não entende. Não quero não. Senhor, o Senhor me chamou para ser intercessora, mas em casa está uma luta, eu vou falar com o meu pastor que eu não quero mais. E Deus falou assim, não olha para trás. De repente você fala, Senhor, eu não quero mais participar do departamento infantil, do jovem. E Deus falou, não, eu te confiei uma obra e leva com fé. Deus confiou uma obra na minha e na sua vida. Talvez você fale assim, mas presbítero, eu não tenho um cargo nenhum da igreja, eu estou aqui só sentado ouvindo a palavra e louvei. Você também é boca de Deus nessa terra. Que quer olhar para trás na mulher de Ló? Olhar o passado. Irmão, igreja, passado já disse, passou, acabou, não tem mais volta. Se foi bom, glória a Deus, maravilha, bênção pura. Se foi ruim, bota uma pele em cima, esquece, viva o presente, viva o futuro com Deus. Porque quando nós olhamos para trás daquilo que aconteceu de bom ou ruim, nós perdemos tempo na caminhada. Olha só, o texto vai dizer que os anjos pegaram na mão de Ló, pastor Renato, e levaram ele.
puxado para fora da cidade. E quantas das vezes Deus tem feito isso comigo, com vós? Deu uma mensagem: não, hoje tem culto, hein? É Deus chamando. Aí meu vizinho, vamos para o culto? É Deus chamando. Então Deus tem chamado nossas vidas para a presença dele. O que nós aprendemos? Jesus, lá em Lucas 17:32, ele fala assim: lembrás vós da mulher de Ló. Só podemos salvar a nossa vida com Jesus. Com a nossa força, jamais. Só podemos ter a salvação em Cristo com Ele. É por isso que Ele falou para aquele povo, Jesus: lembra-te da mulher de Ló. Ela foi transformada no quê? Numa estátua de sal. Porque quis olhar para trás, talvez queria pegar o que pertence, talvez queria se gloriar da destruição daquela cidade. Tem uma coisa que Deus não gosta num cristão, é quando ele comemora a derrota dos outros. Viu? Não podemos ser assim. Se Deus está punindo, deixa punir. Se Deus está abençoando, deixa abençoar. Temos que ser como Abraão. Algum momento aqui você pode ler o texto que Abraão sequer não glorificou, não se alegrou, porque o povo foi destruído. A Bíblia diz que quando Deus acaba de falar com Abraão, Abraão se retira e volta para sua casa. Por quê? Porque Abraão sabia que poderia resgatar aquele povo com o amor de Deus, mas o próprio povo não deixou ser conduzido por Deus. Então o que nós aprendemos hoje aqui: não olhar para trás, porque se nós continuarmos olhando para trás, vamos deixar de viver aquilo que Deus tem colocado na minha e na sua vida. E nós aprendemos também com Ló: esquece o passado, deixa lá, irmão. Deixa lá que Deus tem coisas melhores para mim e para a sua vida. E se você crer nessa mensagem que Deus falou ao seu coração, se você acredita na palavra de Deus, quando fica ele bem forte, se coloca de pé em nome de Jesus. Faça a tua fila, amém? Estaremos orando pela vida de vós, em nome de Jesus.